Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um tema que todos nós já conhecemos, mas que tem uma grande importância no nosso dia a dia, nas nossas terapias, nos nossos trabalhos, na empresa, porque também faz parte do que a gente tem de grande importância nos nossos produtos. Então, nunca é muito a gente aprender, ouvir, repetir e perceber que a gente pode fazer uso das tecnologias de uma forma tão avançada, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do magnetismo. E se tem alguém aqui que não me conhece, sou Kátia Matias, sou terapeuta, psicanalista, treinadora Silver na Photon Training. Há 11 anos na Kenkopato, fazendo esse trabalho que leva saúde, qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. Então, é de uma grande riqueza a gente saber o quanto da natureza a gente tem a favor da nossa saúde e impregnadas nos nossos produtos todos os dias, né? A gente sabe que é uma empresa que trabalha com uma firmeza muito grande a respeito dos produtos que nós temos, idoneidade, responsabilidade e também um grande avanço em relação ao que nós temos de tecnologia. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos então compartilhar aqui com vocês as informações que eu gostaria de estar transmitindo. Peço que vocês mantenham os microfones fechados, câmeras abertas se possível, que é muito legal a gente poder estar vendo o rostinho de cada um, né? Tá aparecendo para você aí, Gladys? Tá dando para ver? Então vamos lá, nós vamos conversando aqui e depois, se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat. No final a gente vai abrir uns minutinhos para a pergunta e aí vamos sanando as dúvidas e vamos batendo um papinho, tá bom? Então, Kenko Pato, como eu disse, 42 anos, nós comemoramos esse ano, né? 42 anos de Brasil e temos aí uma empresa que se dedica o tempo todo para fazer essa melhoria que a gente estava conversando há pouco. Então, é sempre podendo contar com aquilo que a gente tem de melhor em tecnologia para os nossos produtos. E hoje falando a respeito do magnetismo. Magnetismo a gente já conhece muito bem, compreende, conhece onde que é empregado essa questão do magnetismo, seja ele em aparelhos eletrônicos, seja em transmissão de rede, rádios, televisores. A gente sabe que o magnetismo está em tudo, em todos os lugares, inclusive no nosso corpo. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje, né? Então, entendendo que o magnetismo também tem uma grande importância e faz parte da nossa saúde, que a falta dele, automaticamente a gente desenvolve patologias, desequilíbrios, doenças. Então, a gente vai fazer uma breve explanação sobre como essas forças magnéticas, que são invisíveis, mas nos cercam, interagem com o nosso corpo, trazendo bem-estar físico ou não, mas que interage o tempo todo em todo o nosso trabalho corporal, da água do nosso corpo, das nossas células, da formação dos nossos tecidos, dos órgãos e de todos os nossos sistemas, que para o bom funcionamento é necessário que tenhamos essa parte do magnetismo funcionando muito bem também. Então, é uma das forças fundamentais da natureza gerada como partículas em movimento. E a Terra é o grande gigante imã que nós temos com os seus polos norte e sul. E aí a gente, para entender como é que funciona isso, é tão sutil, invisível. Basta a gente pensar, né, no imã de geladeira. A gente coloca um imãzinho ali e a geladeira cola. Com que cola? Como que cola esse imã que a gente põe na geladeira se a gente não aplicou nada para segurar ele ali, né? Então é exatamente essa força invisível que faz com que tenha uma atração por conta de polos diferentes ali, que consegue fazer com que esse imãzinho ele cole na geladeira. Isso traz para a gente uma analogia, uma representação de como funciona esse campo magnético no nosso corpo. A gente não está vendo, nem sentindo muitas vezes, mas tem uma ação interessante da própria natureza, do universo, que rege a condição e o controle de equilíbrio do nosso corpo através desse campo magnético.
Isso traz uma grande importância e há uma necessidade de nos atentarmos e aprendendo e percebendo. Por quê? Porque quando a gente fala de um produto nosso, às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas como que isso funciona, né? Como que isso atua no nosso corpo? Então vamos aprendendo um pouquinho. Nós somos um sistema eletromagnético complexo e dinâmico. Então, quando a gente leva para nossa condição fisiológica, neurológica, emocional, nosso corpo inteiro ele funciona por forças, por energia. Essa energia, ela traz essa efetividade do campo magnético, porque sem esse não haveria vida, não teria condições de existência. Então, quando a gente pensa em doença, em saúde, o que que é a saúde? É estar bem, independente de situações que ocorram emocionais ou fisiológica, e que precisa ser bem equilibrada para que não desenvolvamos doenças. Me deem um minutinho que parece que saiu a tela aqui. Desapareceu a tela para você, Gladys? Não, tá tudo certo. Aqui para mim apagou. Me dá um suporte aqui, por favor. Peraí, pessoal. Sumiu a minha tela aqui. Eu gostaria de ir falando, mas que vocês pudessem ver. Só um minutinho que já já volta. Ligação. Pronto, acho que agora voltou, né? Está aparecendo para todos vocês? Alguém me sinaliza aí com um joinha. Bom, então, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de manter o equilíbrio, a saúde, a partir também desse campo que rege para nós essa condição. E todo o funcionamento do nosso corpo, ele parte de um presidente importante que é o sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é elétrico. Então, a partir daí já dá para a gente começar a perceber o quanto todas as forças, o quanto todas as ações do nosso corpo têm uma grande importância no trabalho. E que trabalho é esse? O trabalho de colocar os nutrientes dentro de cada célula, de eliminar as toxinas, de manter o equilíbrio. É que eu vou tentar falar com vocês da forma mais simples para que fique entendimento maior, né? Mas toda troca do nosso corpo, quando a gente tem necessidade de absorver nutrientes, eliminar toxinas, eliminar vírus, parasitas, bactérias, fungos, depende de um equilíbrio que parte do sistema nervoso, que leva a ordem para as defesas do nosso corpo e que essas fazem uma atuação bastante importante para que todo esse processo ocorra. Quando há um desequilíbrio, automaticamente a gente começa a apresentar sintomas, patologias, desequilíbrios, desgastes, degenerações, doenças específicas, dores, inflamações, infecções e por aí vai, né? Altamente destrutiva para as nossas células. Quando a gente tem todo um padrão equilibrado, a gente consegue manter saúde, longevidade e bem-estar por muito mais tempo. Não à toa, hoje a gente, com os recursos que nós temos, as tecnologias, nós temos também uma população longeva muito mais do que anos atrás. Então, hoje é muito mais fácil a gente encontrar pessoas com 80, 90, 100 anos, porque a gente está aí provido também de condições para manutenção da nossa saúde a partir de qualidade de vida, conhecimento, entendimento, produtos como nós temos, que vai favorecendo todo o trabalho do nosso corpo. Então, se somos um sistema eletromagnético complexo e dinâmico, temos que entender como que tudo isso funciona e é dessa maneira que eu estou explicando para vocês. Então, o nosso corpo ele é composto por átomos com partículas de carga elétrica que em movimento cria minúsculos campos magnéticos. Isso a gente vai sempre falar, porque não existe outro caminho, é assim que funciona o nosso organismo. Então, pensamos nas nossas células vermelhas, né? As hemácias com ferro, os íons de ferro que tem na nossa hemácia faz com que a gente tenha capacidade e condição de receber o oxigênio, levar esse oxigênio para todas as células, transportar os nutrientes na nossa corrente sanguínea através de todo um sistema que funciona
com equilíbrio. Os impulsos elétricos nas nossas células se comunicam e geram magnetismo. Então, esse impulso elétrico que nós falamos, ele é a energia vital, é a energia que dá capacidade para essas células funcionarem. É a energia que, quando abalada, a doença aparece. Então, quando nós falamos em magnetismo, automaticamente a gente também só atribui a ímãs, a magnetos, como a gente tem o conhecimento dos nossos produtos que contêm ímãs. Porém, quando a gente fala desses impulsos elétricos que gera o magnetismo dentro do nosso corpo, a gente começa a ampliar o conhecimento e entender também a ação do fóton. Por que que nós temos a ação do fóton? A gente vai focar um pouco no assunto magnetismo, porém, como nós temos a tecnologia fóton com os íons, é conseguir perceber aí que as pastilhas de fóton, por exemplo, ela é eletromagnética. Por quê? Porque ela emite uma energia, essa energia vai de encontro com essa energia, os impulsos elétricos do nosso corpo, e atua nesse campo magnético, que é exatamente a energia dentro das nossas células funcionando no corpo de uma maneira a levar equilíbrio, saúde, bem-estar. Então, vai pensando, vão pensando, né, todos nós, por que que tudo isso que nós temos tem um efeito tão importante quando a gente pensa nos problemas que nós vamos falar já já aqui, fazendo um efeito terapêutico tão importante de equilíbrio e de saúde. Para isso, a gente conta com a tecnologia que nós temos na nossa empresa, né, nos nossos produtos, e aí a gente pode fazer com que tenhamos mais saúde. O nosso corpo eletromagnético, campos magnéticos externos, pode influenciar no nosso corpo. De que maneira? O nosso corpo recebe essas ondas eletromagnéticas da natureza com uma forma muito equilibrada. Mas quando que nós temos algum problema que gera doença? Então a gente já sabe, né? Ondas de celulares, rádio, televisores, uma série de equipamentos eletrônicos. Hoje é praticamente impossível a gente não estar conectado com celular, um, dois celulares, computador e tanta coisa ao mesmo tempo, que são ondas magnéticas externas que podem influenciar no nosso corpo de maneira não tão benéfica. E de outro lado, nós temos o campo magnético que faz com que a gente tenha saúde, levando bem-estar e equilíbrio e também contribuindo para a função do nosso corpo ser efetiva. Por quê? Porque nós levamos a condição magnética de uma condição equilibrada, trabalhada de forma a levar esse equilíbrio para o nosso corpo. E podemos contar então com os produtos que nós temos já de imediato, né? O nosso corpo é como se fosse uma orquestra. Vamos pensar numa orquestra. A orquestra ela é composta por músicos, instrumentos de várias categorias e tem sempre um maestro. E quem é esse maestro? O maestro é o magnetismo. E quem é parte dessa orquestra? Quem são esses instrumentos? Quem são esses músicos dessa orquestra, né? São todos os nossos órgãos, tecidos, sistemas, a circulação, a parte elétrica do corpo, o desenvolvimento da musculatura, dos tendões, de toda a função do nosso organismo, principalmente pensando que há um sistema nervoso controlando tudo isso. Então, a partir daí, a gente consegue perceber por que que o nosso corpo ele é tão rico, tão grande, tão cheio de informações importantes e que vai fazer com que a gente tenha ou saúde ou perca a saúde. Tá aí a grande importância da gente sempre olhar, sempre observar, perceber o que a gente tem que fazer para manter essa saúde, para manter esse equilíbrio em funcionamento adequado do nosso corpo. Beber a água também transporta eletricidade, a água também leva a capacidade de fazer com que esse campo magnético, essa energia, essa força, faça um trabalho bem feito no nosso organismo e é necessário. Então, fazemos uma estimulação em todas as nossas células para que abasteça todos os tecidos, todos os sistemas para um bom funcionamento. Os campos magnéticos, eles podem influenciar o movimento e a partícula dentro da célula, fazendo o quê? A melhora da circulação, otimiza o oxigênio,
ajuda nos processos de cicatrização. E quando a gente fala em processos de cicatrização, automaticamente a gente acaba pensando em feridas, cortes, esfoliações, furos, sei lá, alguma lesão qualquer, a gente pensa em cicatrizar e já olhamos mais para o lado externo, né? O lado da pele, onde é visível para nós. Ah, eu machuquei, eu cortei, ah, eu fiz um furo aqui, está cicatrizando. A gente pensa só nisso. Só que dentro do nosso corpo tem reações fisiológicas que fica fazendo reparação e cicatrização o tempo todo. Então pensa, por exemplo, numa veia, numa artéria, que está ali agredida por placas de ateroma, colesterol que vai endurecendo essa veia, artéria, provocando lesões, entupindo uma veia, né? Então a gente tem todo um trabalho aí, por exemplo, do sistema do colesterol que vai fazer lá o reparo. Vai fazer lá um cimentinho para colocar um reparo numa artéria que está sendo destruída por excesso de colesterol, por exemplo. É um processo de cicatrização. Como que esse processo de cicatrização vai ocorrer se a gente não tiver um equilíbrio no nosso organismo? A energia, a força, esse magnetismo também entra em ação aí. Então, não é só aquela lesão, aquela cicatrização que a gente pensa, quando ao olhar que a gente tem externo consegue perceber que ali existe uma lesão, uma cicatriz por conta de uma cirurgia ou de alguma forma como eu estou explicando para vocês. E aí a gente consegue, com esse reparo no corpo, fazer redução de dor. Por quê? A dor, ela não é um problema específico. A dor é a resposta de que algo não está bem no organismo. E graças a Deus que a gente tem essa condição de que a dor nos apresenta o que é que não está bem. Porque se nós não sentíssemos dor, faria um problema grave no nosso corpo, não teríamos condições de perceber, ia levar à morte com muita rapidez, porque não estaríamos em alerta para corrigir, tratar e observar o que está acontecendo. Então, a dor ela também é um mecanismo do nosso sistema nervoso, parte desse sistema elétrico também, que avisa, comunicando para a gente que, ai, olha, tá com uma dor aqui no pescoço, ah, cervical deve estar com algum problema. Aí tem uma enxaqueca, essa enxaqueca, ela está fazendo resposta de uma situação. Tem uma dor lombar, tem uma dor articular, ela está demonstrando que algo ali não está bem. Infelizmente, existem pessoas que não sentem dor nenhuma. É raro, é um número muito pequeno de pessoas que existem que têm essa condição de não sentir dor, mas são pessoas que estão extremamente vulneráveis a doenças, a problemas graves sem percepção. Então, não é importante isso. O importante é que a gente tenha, sim, essa resposta que é a dor, para mostrar que algo está fora do controle ali, que precisa ser observado. Então, quando reduz a dor, a gente também reduz o quê? O que provoca a dor. Não como anestésicos, mas tratando o processo das inflamações, melhorando o fluxo sanguíneo, melhorando a atividade do sistema nervoso, levando o nutriente adequado dentro das células, tendo todo um equilíbrio de eliminar aquilo que não faz bem para o nosso organismo, como vírus, bactérias, fungos, toxinas, resíduos metabólicos, a gente vai ter automaticamente saúde, né? E também na condição da melhora do sono, a exposição a campos magnéticos terapêuticos, aqui é importante observar, né? Pode influenciar a produção de hormônios como a melatonina que regula o sono. Então, por exemplo, estávamos falando há pouco que as ondas magnéticas, essa força magnética externa, tem a questão maléfica também em grande escala. E quando que é maléfico para o sono? Quando a gente está exposto a tudo que onda eletromagnética, que são cátions, que são positivos, que vai atrapalhar o sistema nervoso, sobrecarga disso vai trazer doença pelo desequilíbrio, principalmente porque afeta também o sistema imunológico, o sistema hormonal, o sistema nervoso, aí toda a função do nosso corpo acaba sendo prejudicada. E por que que traz uma melhora no sono quando a gente está exposto a campos magnéticos terapêuticos? Quais são esses campos magnéticos terapêuticos? Todo o campo da natureza que nós já recebemos gratuitamente, mas também
por exemplo, os produtos que nós temos que levam um campo magnético para trazer equilíbrio para o nosso corpo, uma vez que a gente passou um dia inteiro, por exemplo, exposto ao computador como nós estamos agora, a tela de celular, rádios, ondas de transmissão elétrica, transformadores de energia, empresas, indústrias que trabalham com aqueles equipamentos gigantescos que têm alguma ação magnética também está trazendo um malefício para a saúde dos operadores. E aí a gente se deita, por exemplo, num colchão da Kenkopato com os campos magnéticos trabalhados adequadamente, calibrados adequadamente, fazendo uma reposição de energia para o nosso corpo. Olha a importância. E todo e qualquer produto que nós utilizamos que tenha esse campo magnético terapêutico, que é o lado bom, vai trazer um equilíbrio para o nosso organismo, automaticamente vai conseguir regular o sono, trazer uma atividade do sistema nervoso de uma forma adequada, fazer com que nós possamos ter um sono reparador, que descansa, que protege, que renova as células, que traz uma condição de ativar os soldados de defesa, que é o nosso sistema imunológico, contra as patologias, promovendo melhora da circulação, promovendo a capacidade de cicatrização dos tecidos, para que a gente possa manter o equilíbrio, saúde e longevidade. Então, quando a gente fala em dor crônica, dores nas costas, articulares, fibromialgia, nossa, agora nessa época que tá frio, então, quantos de vocês escutam ou até têm problema com fibromialgia? E fibromialgia tá muito alto, muito elevado. O número de pessoas que referem fibromialgia diagnosticadas e não diagnosticadas. E a fibromialgia, ela não é uma doença específica, ela é uma resposta de descargas elétricas maléficas, que por causa de desequilíbrios, principalmente advindos do sistema nervoso, e até por questões emocionais, a pessoa refere dores, essas dores como se andassem pelo corpo, traz desequilíbrio nas articulações, na musculatura, nos tendões, provoca muita dor, desconforto, prejudica o sono, atrapalha a vida diária de quem tem esse tipo de problema por conta das restrições que também provocam. Então, olha como é terrível isso. E aí, quando a gente usa, por exemplo, um campo magnético terapêutico, a gente consegue fazer com que esse paciente, esse cliente fibromialgico, ele tenha melhora dessa dor, menos inflamação, menos essas descargas elétricas maléficas e vai trazer qualidade de vida imediatamente. Cicatrização de fraturas e feridas, como eu acabei de informar, né, para vocês a respeito das cicatrizações. E quando a gente fala em fratura, e nós estamos expostos a um campo magnético terapêutico, a gente consegue fazer com que o nosso corpo ele tenha capacidade de fazer com que a massa óssea seja melhorada. Aí também já vai melhorar nas questões de osteoporose, de osteopenia, vai trabalhar a capacidade do corpo de promover células ósseas, dar capacidade de restaurar uma fratura em muito menos tempo do que a pessoa que não tem exposição a um campo magnético terapêutico. Nas neuropatias periféricas, principalmente quando a gente fala em neuropatias, a gente já associa imediatamente aos diabéticos. Por quê? Porque a maior parte dos diabéticos, principalmente quando não tem um tratamento adequado ou o problema está muito avançado, tem neuropatias diabéticas, que são as neuropatias periféricas, fazendo com que principalmente os membros inferiores tenham bastante lesões. Por que essas lesões acontecem? Porque a pessoa não sente dor. Os nervos perdem a resposta do sistema nervoso para o comando que ele daria para as pernas, para os pés, fica como se adormecido. E aí a pessoa leva topada numa pedra, tropeça no asfalto, anda com um sapato apertado, por exemplo, não sente dor, não sente incômodo. Quando vê, já tem uma lesão, tem uma ferida, tem uma infecção, tem um problema grave, tem uma necrose, até leva à perda de membros, como de artelhos, que são os dedos, até do pé mesmo, e outros até pernas inteiras se perdem por causa de uma situação de neuropatia, que vai se agravando, vai necrosando a partir de uma falta de condições de percepção, porque não tem uma resposta benéfica do organismo mostrando esse problema. Entra aí a falta do magnetismo, que é a falta da parte elétrica do corpo, a falta do magnetismo comunicando
informação tão importante para que a pessoa não tenha essas necroses, essa perda de sensibilidade, essa destruição de células que leva à necrose e também a amputações. Então, quando utilizamos do magnetismo terapêutico, a gente promove a capacidade do próprio sistema nervoso receber aquela informação importante, como a gente faz com o uso de Kenkobil, por exemplo, usando nos pés, para que o sistema nervoso comece a perceber aquilo que ele já fazia muito bem, naturalmente, e ele volta a fazer. Por quê? Porque aí a gente está dando para ele uma condição de energia nova, de força nova, a partir do magnetismo. Então, olha a importância que tem fazermos uso daquilo que nós temos de importante nas nossas tecnologias, dando a capacidade do corpo fazer a reparação. Os tipos de aplicação no dia a dia. Aqui eu coloquei só uma referência, lembrando por conta dos nossos produtos mesmo. O que que nós temos que pode fazer isso a favor do nosso cliente? Pulseiras e colares, por exemplo. Hoje a gente tem bastante informação, empresas trabalhando com pulseiras magnéticas. A nossa da Keikopato, como essa, por exemplo, a gente tem as duas tecnologias que faz todo um papel importante, que é o fóton e o magnético. E nós vamos ouvir sempre, porque hoje está bastante avançado essa questão de trazer mais produtos com a condição magnética. Para que que serve? Exatamente para que, enquanto a gente está digitando, tem uma pulseirinha, está no punho, tem a condição de fazer uso, evitando que essas lesões aumentem a partir do movimento que a gente faz, repetitivo, que acaba prejudicando no dia a dia, inflamando tendões, aumentando dores. Então, a gente pode também fazer uso dos colares, das pulseiras, com as condições magnéticas que temos. Para quê? Para fazer com que esse trabalho seja bastante efetivo, embora com menor intensidade, mas está ali no corpo mandando energia importante, mandando força magnética, ajudando o corpo a se reequilibrar. Mantas, palmilhas, a gente sabe que temos bastante coisa por aí no mercado, por exemplo, de mantas magnéticas, palmilhas magnéticas. Aí vem a nossa, né? E eu só coloquei ela aqui por quê? Porque vocês sabem que a nossa palmilha, ela não tem ímã, mas ela tem fóton íon. Como nós falamos, o nosso corpo ele traz essa condição de quando ele trabalha essa energia, ele cria um campo magnético, e nós temos o fóton que leva essa energia e que ajuda na criação desse campo magnético, por isso ele atua com todo o benefício terapêutico no campo magnético. Por isso as nossas pastilhas são chamadas de pastilhas energizadas, tanto a da água quanto o Photon Stick, por exemplo, e que trabalham, que atuam internamente nesse campo magnético. Então, as nossas palmilhas também fazem esse trabalho, embora com o fóton, não com o ímã, trabalhando esse campo magnético do corpo. E agora falando em Kenkobil, esse nosso aparelho que trabalha o campo magnético pulsado ou pulsátil, como nós chamamos. E ele é eletromagnético, faz uma estimulação elétrica, aumenta a potência desse campo magnético, levando todo o benefício para o nosso corpo, além do fóton. Então, essa aplicação do campo eletromagnético, por exemplo, como o Kenkobil e outros equipamentos, outros aparelhos que nós temos no mercado trabalhando essa questão que é muito importante. Por que que eu estou falando de empresas ou aparelhos ou produtos que a gente sabe que existe no mercado? Porque quando a gente vai vender para o nosso cliente, a gente também tem que estar antenado em tudo isso. Por quê? Porque o nosso produto, ele tem uma excelência, a gente já conhece isso, já sabe disso a respeito da empresa, do produto, da idoneidade, da capacidade terapêutica do nosso produto. Mas e se você se depara com um cliente que fala assim, ai, mas eu já tenho uma pulseira assim, assim, ai, eu já tenho uma manta assim, assado. Você precisa conhecer um pouco, até para conseguir mostrar para esse nosso cliente o diferencial do nosso produto. Então, quando nós usamos o campo magnético pulsado ou pulsátil e eletromagnético, a gente leva uma maior potência para o nosso organismo. E aqui está um diferencial muito grande. Essa aplicação, geralmente, ela é mais controlada, ela é realizada em ambientes clínicos, clínicas de fisioterapeutas, clínicas médicas, clínicas psiquiátricas,
como os hospitais, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Hospital das Clínicas que atuam com esses campos magnéticos na psiquiatria de uma forma enorme. Então, utilizam desse campo magnético para quê? Para trabalhar a atividade do sistema nervoso, para reequilibrar uma condição do organismo de uma forma terapêutica, porém muito mais avançada, que requer uso de estudos científicos, de experiência, de capacidade para poder fazer uso de um aparelho específico. E nós temos na nossa mão o Kenkobil, que lá atrás, vários anos atrás, ele não era entregue nas nossas mãos como distribuidor, não era utilizado como usamos hoje. Ele era para a classe médica, não era para ser utilizado no lar. Mas graças ao avanço da tecnologia, graças às condições que a gente foi tendo principalmente com as respostas terapêuticas, hoje nós, enquanto distribuidores da Kenkopato, nós temos o Kenkobil nas nossas mãos com toda a liberdade de atuação. E que forma? Sabendo, tendo consciência, utilizando como nós ensinamos os nossos treinamentos, como vocês aprendem agora, nós temos aí chegando o simpósio internacional que já demonstra muito desse trabalho, por exemplo, né, com o Kenkobil e outros produtos nossos, levando essa capacidade, essa facilitação aí de melhora na saúde, qualidade de vida, bem-estar e dando essa condição de reequilíbrio dos nossos sistemas, órgãos, tecidos, células e dando para a gente anos de vida a mais, como a gente deseja, é gratidão, porque antes não tínhamos essa condição. E os estudos científicos, todo um controle, nós sabemos que já temos. E já está sendo muito bem preparado a cada dia pela empresa e outras. Esses estudos não param. Cada dia mais a gente tem estudo científico trabalhando essa questão magnética, os campos magnéticos, eletromagnéticos, numa condição muito especial e avançando cada vez mais. Por que que avança cada vez mais? Porque hoje nós temos mais conhecimento, conhecimento está na palma da mão. Agora, então, com essa coisa de inteligência artificial, tudo que você quer, você procura, vai encontrar uma resposta, porém. O que que a inteligência artificial faz? Busca, vasculha, investiga, estudos, apontamentos, coisas que estão realmente respaldadas e outras até não. Então, precisa ainda ter bastante coerência sobre aquilo que a gente pesquisa, investiga e ir checando as coisas que são realmente veraz, né, que são reais, para a gente também não cair em contradição, né? Então, olha a importância de atuar com alguma coisa que seria um aparelho tão especial, por exemplo, como o Kenkobil, que utiliza da tecnologia magnética, também do fóton, como essa caixa cinza dele, né? Esse corpo dele atua, levando esse benefício. Imagina o uso diário de Kenkobil. Imagina fazer uso numa fratura, num problema neuropático, num problema psíquico, por exemplo, como as depressões, que acontece a baixa atividade do sistema nervoso, e quando a gente utiliza do Kenkobil com eletroestimulação magnética, dá uma capacidade para o sistema nervoso melhorar essas condições de depressão. E nós temos situações gravíssimas. Gravíssima. O Brasil já é o primeiro mundialmente falando que está apresentando o maior número de depressivos e ansiosos. Isso de uma forma patológica mesmo, tá? Não é assim, ai, olha, fulano é ansioso, ai, fulano vive ansioso, por isso e por aquilo, como se fosse aquela pessoa agitada que se preocupa o tempo todo, que isso, que aquilo. É sim um processo de ansiedade? É. Só que a gente já está falando de uma ansiedade patológica muito séria que leva até a restrições, limitações, problemas familiares, problemas emocionais, psicológicos graves. E então, assim, estamos atravessando uma pandemia de problemas psíquicos e até psiquiátricos seríssimos. Então, imagina quando tem uma pessoa nessas condições e ainda você entra em ambientes que, por exemplo, até dentro do banheiro tem uma televisão. Qual é a carga eletromagnética que tem dentro dessa casa? É a maléfica ou é a terapêutica? O povo vai dormir com um travesseiro apoiado sobre um celular. Qual é o campo magnético que essa pessoa está levando para o sistema nervoso enquanto dorme? É o maléfico ou é o terapêutico?
Então, começar a observar tudo isso é uma necessidade, é um dever nosso em relação à manutenção da nossa vida e também da nossa saúde. E levar para o nosso cliente, por exemplo, a condição de um aparelho como esse é levar a qualidade de vida, saúde, e precisa o quê? Que todos nós tenhamos informações importantes como estas, façamos uso, saibamos utilizar a benefício da nossa saúde e levar isso com uma condição muito especial para o nosso cliente. É um apoio à saúde, à qualidade de vida, à manutenção da saúde para todo mundo, até para os animais, né? Então, é uma grande importância a gente ter esse conhecimento e aplicar no nosso dia a dia. Nós conhecemos muito também a ressonância magnética. Aqui eu coloquei sobre a ressonância magnética só para que lembramos, né? A ressonância magnética, ela é a aplicação mais conhecida de uma tecnologia avançadíssima que utiliza desse campo magnético, portanto, o magnetismo. Só que ela não é um tratamento, ela é uma maneira, uma condição muito especial e avançada de diagnóstico. Isso só para que a gente possa perceber que as imagens se tornam cada vez mais nítidas, mais importantes, mais assertivas nos diagnósticos, a partir do quê? De um campo magnético, que condiz com a estrutura do nosso corpo, dos nossos tecidos, órgãos, sistemas, regiões a serem avaliadas do nosso corpo, e por essa interação consegue-se a capacidade de uma imagem perfeita, de uma imagem muito mais avançada, levando a facilidade ou pelo menos a conclusão de um diagnóstico de uma forma muito mais assertiva. E essa ressonância magnética, a gente sabe que ela é utilizada nos grandes hospitais principalmente. Infelizmente, ainda não é uma coisa que tenha de livre acesso, com tanta facilidade de acesso como para a maioria, né? São caros os exames, não é disponível de qualquer maneira, embora todos tenham acesso até pelo SUS, mas às vezes demoram muito. Portanto, ainda é o que nós temos de mais avançado em diagnóstico. As ressonâncias utilizadas nos hospitais, também os campos magnéticos utilizados a partir dos diagnósticos dentro dos grandes hospitais, centros de reabilitação, utilizado pela fisioterapia, utilizado pelas clínicas médicas e psiquiátricas, o campo magnético no diagnóstico e também no tratamento. E nós temos o outro lado também bem importante que dá para a gente perceber, que dos clubes, né? Os atletas. Então, os clubes que utilizam dos campos magnéticos na recuperação dos atletas, eles diminuem o afastamento do campo. Imagina a pessoa estar lá jogando e leva um chute. Um chute que prejudica uma musculatura, que dá uma dor terrível, dá lesões internas, precisa cicatrizar isso com rapidez, ele não pode ficar afastado do campo, dá prejuízo para o clube, os patrocinadores ficam com um alerta o tempo todo, é um caos. A gente já teve muita oportunidade de ouvir como que procede isso nos clubes, então, quando utiliza-se do campo magnético na recuperação do atleta, ele tem uma recuperação muito mais breve do que se ele não tivesse fazendo tratamentos tradicionais apenas. Então, hoje já é muito utilizado também pelos clubes para que os atletas sofram menos lesões, tenham maior desenvolvimento e maior performance nos treinos, e também, quando estão com lesões, eles conseguem uma recuperação muito mais rápida em vista daqueles que não têm acesso a essa tecnologia. Então, é aí a importância de a gente ter nas nossas mãos um benefício tão grande como a magnetoterapia, o eletromagnetismo, como terapêuticos importantes para a nossa carreira profissional aí, inclusive, né? Então, cuidados importantes em relação ao uso do magnetismo, da magnetoterapia, que seria o tratamento, o cuidado com o campo magnético. Não é um diagnóstico nas nossas mãos, não serve como diagnóstico, e é também complementar aos tratamentos. Nós não podemos chegar na casa do cliente, por exemplo, e dizer para ele assim: olha, você não vai poder mais usar esse remédio, usa só um Kenkobi. Olha, você não usa mais isso, não, e usa tal coisa. Não é da nossa alçada fazer isso. Nós somos profissionais que estamos envolvidos com a área da saúde com muito cuidado, com muito respeito, com muita responsabilidade.
Então, tudo que nós oferecemos em tratamento, em cuidado com o campo magnético, por exemplo, requer também atenção, orientação, acompanhamento e também observar a pessoa que não tem um diagnóstico, tem muita dor, você utiliza de quem cobriu, por exemplo, ai, uma dor na coluna que não passa, essa pessoa ela precisa ser orientada a procurar um diagnóstico médico, ou neurologista, ou ortopedista, conforme a dor que ela refere, o problema que ela refere, porque não somos médicos, não estamos autorizados a indicar remédios e nem tirar remédio do tratamento de ninguém, mas nós temos a responsabilidade de orientá-los a buscar um diagnóstico médico, acompanhamento médico, e junto com o campo magnético que nós vamos utilizar, ele terá uma melhora da absorção da medicação, melhora no tratamento que ele estiver sendo feito e acompanhado pelo médico, melhora na resposta terapêutica. E agora nós precisamos ter um cuidado que é o quê? Não utilizar do campo magnético para as pessoas que têm doenças pré-existentes com uso de dispositivos implantados como marca-passo, por exemplo. Ou então, um aparelho que é colocado no ouvido, que ele tem uma condição magnética de implantes cocleares e que faz com que a pessoa, utilizando um campo magnético, pode desestabilizar o aparelho, porque eles têm uma bateria importante que é magnética. Então, se há essa condição, a gente precisa orientar que busque do médico se ele deve ou não utilizar alguma terapêutica com o campo magnético, tá? Isso para quê? Para que possamos ficar respaldados, tendo a nossa responsabilidade na orientação e não simplesmente indicar os nossos produtos ou aparelho como quem cobriu goela abaixo, porque não é o caminho. Quem assim procede depois vai se responsabilizar também quando houver alguma situação que o cliente quiser que você resolva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, porém, tudo que nós temos e como nós utilizamos os nossos produtos como complementar da saúde, nunca substituindo o tratamento médico e sempre fazendo a orientação correta, o que nós temos é uma grande riqueza de cuidado, de atenção, de suporte e de resposta terapêutica benéfica, como sempre nós tivemos. Então, está na nossa responsabilidade simplesmente fazer o que deve ser bem feito, porque orientação a gente tem, treinamento a gente tem, capacidade a gente tem, e é só seguir com aquilo que a gente tem de mais importante nas nossas mãos, a favor da nossa própria saúde e também do nosso cliente. Então, agora eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos encerrando sobre a minha fala a respeito do magnetismo e perceber, né, que o magnetismo é uma força fascinante, que sem ela não há vida no ambiente da natureza, não há vida na Terra, não há saúde, não há vida no nosso corpo, e tem tudo a ver com a nossa saúde, e é um campo que não para de crescer, não param os estudos a respeito. Cada vez mais se descobre coisas importantes a respeito do cuidado com o magnetismo. Então, compreender um pouco mais sobre isso tudo nos ajuda a trabalhar melhor, sermos pessoas melhores, com mais saúde, com mais equilíbrio e levando tudo isso também para o nosso cliente, fazendo com que a gente tenha aí todo um trabalho integrativo. E o que que é esse trabalho integrativo? É ter esse conhecimento, além de levar o benefício do nosso produto, a gente também poder orientar, acolher, acompanhar, recomendar o caminho que esse nosso cliente ele deve seguir para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Isso vai refletir também no nosso trabalho, nas nossas vendas, nas indicações, e o trabalho só continua crescendo com grande responsabilidade. Então, vamos agora dar uma olhadinha a respeito das dúvidas. Quem tem alguma dúvida, a gente vai olhar aqui no chat. Já fica o meu agradecimento a todos vocês pela participação nessa live mais uma vez. Desejo que tenhamos todos uma excelente semana aí com muitas vendas. Vou descompartilhar aqui a nossa tela, voltando aqui para eu ver vocês todos. E vamos olhar agora se nós temos dúvidas, né? O Gladys vai dar uma olhadinha aí. Gladys, me ajuda, por gentileza, para a gente não deixar ninguém de fora. Se tiver perguntas, temos uns minutinhos. Vamos lá. Parabéns, Kátia. Sandra, muito obrigada.
Selma Moretti, talvez não consiga assistir tudo, mas gostaria de assistir. Depois vai ficar gravada, viu? A live sempre fica gravada. Quem não teve condições de assistir ou quiser rever, poderá acessar assim que a gente tem o link, vai encaminhar para vocês. O Arnold, bom dia, excelente live da nossa mestre Kátia. Muito grata, Arnold. O Arnold coloca em prática muito, muito, muito de tudo que ele aprende aqui. O Arnold está bem longe de São Paulo, mas ele faz um trabalho maravilhoso. E como ele se permite, ele pega cada caso difícil que vocês não têm noção. Então, são muitos estudos de caso que a gente desenvolve junto, mas tem sempre excelentes resultados no acompanhamento, exatamente porque aplica da maneira correta, acompanha, faz pós-venda, isso é o que é muito importante, tá? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone? Pode levantar a mãozinha aí, a gente vai dando oportunidade para vocês falarem. Temos alguns minutinhos, ainda é possível. Vanderlei Aparecido, muito grata pela sua presença, Vanderlei. Bom vê-lo. Parabéns, Kátia. Sempre muito bom somar conhecimento. Muito grata, Machada. A gente tem que sempre compartilhar mesmo. A gente aprende, ensina e aprende o tempo todo, né? Ô, Cátia, o Arnold pediu para você explicar a relação entre o PMF e o fóton e o Explicar um pouco melhor magnetismo. o magnetismo do fóton com PENF. O fóton, ele é uma energia que ele é infravermelho longo. Então, quando ele entra no nosso organismo com essa onda energética, né, que nós chamamos, que é a fusão dos elementos importantes que nós temos, e imita praticamente aquilo que a gente recebe do próprio Sol nas nossas células, ele entra no corpo, ele trabalha na energia da célula, e toda a célula nossa, quando ela trabalha e energeticamente ela faz essa função, ela cria um campo magnético. Então, quando a gente utiliza do fóton, a gente também está dando condição para o nosso corpo atuar com esse campo magnético que ele próprio cria no nosso trabalho corporal, que é natural. Então, quando a gente aplica o PENF, né, que é esse campo eletromagnético pulsátil ou pulsado, como a gente falou aqui, a gente aumenta a potência desse fóton, a gente aumenta a potência do sistema nervoso, a gente aumenta a potência do corpo se renovar, se restaurar, se beneficiar de uma maneira a levar condição de trabalhar bem. Então, por exemplo, nós estamos com o celular na mão o dia inteiro. Isso é muito prático de saber porque é um malefício, né? É muito maléfico para o nosso organismo, mas é uma coisa que hoje a gente já não fica mais sem, depende. Celular agora virou o computador de mão, né? Tudo a gente faz com celular, por exemplo. Mas a gente começa a ter inflamações nos dedos, nas mãos, na cervical, dor de cabeça, degeneração nos olhos, por causa de tudo isso. Então, quando a gente faz uso, por exemplo, do campo pulsátil, do magnetismo, né, que para nós isso está muito claro e está e dentro de uma condição do nosso aparelho Kenko-Bio, a gente começa a reabastecer de energia o nosso corpo todo e principalmente dando capacidade e condição para o sistema nervoso enviar todos os comandos que o corpo precisa para fazer o trabalho das atividades de todas as nossas células, de todo o nosso metabolismo, de todo o nosso corpo a partir do próprio sistema nervoso. Porque a gente não vai fazer cura de um problema específico, a gente vai fazer com que o nosso sistema, a partir do sistema nervoso, promova a condição de reparação, promova a condição de fazer com que o nosso corpo vá lá e cicatrize um tecido lesionado por uma situação qualquer, seja ela pelo estresse, produto químico, medicamento, vírus, bactérias e por aí vai, tá? Ficou claro, Arnold? Sim, Kátia, ficou claro. Inclusive, eu fiz essa pergunta porque a gente sempre tem que tomar esse cuidado quando vai com um aparelho que é Encobio para uma pessoa e sempre saber se está usando marca-passo, se está fazendo hemodiálise, ou se está fazendo uma quimioterapia. E eu fiz essa pergunta para diferenciar, para a gente saber direito, né? O fóton eu posso indicar sem contraindicação nenhuma, porque a questão da energia dela vem nessa diferença do eletromagnetismo pulsátil.
do Kencobio. A gente já tem que tomar cuidado. É mais por isso que eu fiz essa pergunta para você, para diferenciar. Perfeito. Né? Então é Kátia, isso mesmo. O eletromagnético ou o magnético, a gente sempre tem que saber se o cliente nosso ele tem, por exemplo, marca-passo. Hoje os marca-passos mais atuais, eles já não têm tanto problema nesse sentido. Porém, como o marca-passo ele dura muito, a gente também não vai ficar questionando o nosso cliente. A gente coloca isso como regra de observação para que não fique pegando o documento do cliente. Eu já atendi uma cliente que o esposo tinha marca-passo e ela tinha sido enganada por uma empresa que tinha vendido um produto para eles e que tinha magnético e o senhor usava e ficava passando muito mal. Quando eu conheci essa família, eu fui atendê-los e aí ela estava referindo uma situação. E aí ela falou: Olha, o meu marido tem marca-passo, mas eu queria ver o que que você pode me indicar e tá, tá, tá. E ela sabia que eu vendia quem cobriu porque ela tinha recebido a indicação de alguma pessoa que já tinha sido meu cliente. Imediatamente, quando ela falou que ele tinha marca-passo, eu disse: Não é possível ele fazer uso desse aparelho dessa maneira, como ela havia referido, tá? Que a história é um pouco longa. Porque ele tem marca-passo, precisa ter esse cuidado. Aí ela ficou indignada, falou: Poxa, então é por isso que ele está passando mal? Aí quando eu fui fazer os testes com eles, é lógico, ele estava passando mal porque ele estava exposto a um campo magnético que estava prejudicando o marca-passo que ele tinha, era recente, e ele estava tendo complicação no coração por causa disso. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter. Imediatamente, como esse casal é um casal já de idosos e tudo, mas com bastante conhecimento, eu disse para ela: a senhora tem algum relatório médico, alguma referência do aparelho que ele utiliza? Ela me mostrou uma carteirinha que eu achei até muito interessante, que o hospital forneceu para eles uma carteirinha com as especificações do aparelho, tempo de bateria, uma série de coisas importantes. Que para nós não é necessário a gente pedir isso e nem ter conhecimento sobre isso, porque nós não somos médicos e não é o nosso papel. Mas percebe que existe a condição de sabermos que é possível a gente falar, olha, marca-passo mesmo que ele colocou, tem quanto tempo? Então a pessoa fala assim, um ano mais ou menos. Aí você vai olhar numa carteirinha como essa, faz 3 anos que ele já está utilizando do marca-passo. Olha o cuidado importante que a gente precisa ter, né? Então, assim, quando a gente usa um campo magnético ou eletromagnético, para quem é portador de marca-passo, a gente evita utilizar antes de que ele fale com o médico. Então, quando eu pego um cliente assim, eu oriento, eu falo, olha, nesse caso, por ter um conhecimento maior na área da saúde e tal, falo, olha, nesse caso o senhor pode usar, mas não vai usar o aparelho Kenkobil, por exemplo, sobre o coração. Usa nos pés, usa no abdômen e pronto. Não vai pôr no tórax, onde está aqui no alto o aparelhinho conectado. Mas para evitar algum problema e depois a pessoa achar que foi o aparelho, eu digo sempre, olha, conversa com o seu médico na próxima consulta e pergunta para ele se você pode utilizar um aparelho para fazer um relaxamento no corpo, que ele é eletromagnético. Se o médico falar tudo bem, pode usar, ele vai usar sem problema. Se o médico disser para ele, ai, não, prefiro que o senhor não use, não sou eu que vou me responsabilizar. Eu vou pedir para ele usar no máximo nos pés ou não usar quando o médico fala, não, não usa, é melhor não usar, ou eu não conheço essa tecnologia, não vamos arriscar. Eu digo para ele, utiliza fóton, como o Arnold mencionou. Utiliza fóton, tudo que a gente tem de fóton, por quê? Vai melhorar a circulação para esse paciente que tem marca-passo, vai melhorar a circulação. Vai ajudar ele a desinflamar? Vai ajudar ele a desinflamar. Vai melhorar de dores? Vai melhorar de dores. E não vai correr risco de prejudicar o aparelho dele. Até porque a gente não sabe como foi implantado, condição do corpo, como ele está reagindo, se ele está passando bem, se ele não está passando tão bem assim. E não é responsabilidade nossa conhecer isso ou se responsabilizar pelo tratamento desse paciente. Tá ok? Kátia? oi, Quem Kátia. falou? Paulo. Levanta a mãozinha. Paulo. Oi. É, Pode Parabéns falar, Paulo. pela palestra. Muito obrigada. Rapidinho. Eu gostaria muito, eu gostaria muito de falar com você em particular. Eu tenho algo importante para falar com você. Você poderia, como é que eu posso falar com você? Você pode me dar seu telefone? Como é que poderia ser? Pode, marca aí. DDD 11 Só um minuto. 970 47 26 78.
Repete, DDD 11 9. 70 47 26 78. Então, DDD 11 9 70 47 26 78. Exatamente. Ok. Eu vou te ligar, tá? Obrigado, Tá. hein? Não por isso. Emetério, você gostaria de falar um pouquinho? Abre seu microfone, eu vou te ouvir e depois a gente já vai encerrando aqui, tá bom? Ok, Kátia. A minha esposa, hoje ela participou comigo, hoje fiz questão, ela vai tirar alguma dúvida acerca de alguma coisa, tá? Nós estamos recém-chegados na Kenkopato, tá bom? Sim. Bom dia, rapidinho. É que eu tenho uma cirurgia de artrodese, eu tive um tumor na coluna e eu tenho parafusos na coluna, né? E o meu marido, Emetério, desculpa, meu nome é Patrícia, nem me apresentei. O meu marido é o Emetério, somos de Belém. Em relação à artrodese que eu fiz, que tem parafusos, nós estamos um pouco frustrados, na verdade, eu estou um pouco frustrada. É só uma questão de depoimento para conhecimento de vocês e talvez depois um aprofundamento. O Kenko, o pato, em cima da minha cirurgia, faz doer mais. Seria por causa dos parafusos que eu tenho? Existe assim, ó, quando você tem um problema como esse, o que que você deve fazer? O aparelho Kenko-Bio, ele não provoca dor, tá? Mas o que que você precisa perceber? Quando você tem uma prótese e tem parafuso, você tem uma restrição. Você não tem mais o mesmo movimento, a mesma articulação, a mesma lubrificação nessas articulações como antes normalmente tinha. Então, quando Uhum. você faz o uso do campo magnético com Kenkobil sobre a coluna, por exemplo, o aparelho ele é um pouquinho pesado. Talvez isso incomode um pouco você. O que que você pode fazer? Você vai perceber que vai fazer uso do campo magnético, vai te ajudar muito, vai trabalhar a recuperação, cicatrização, manutenção da sua coluna para evitar novos episódios, vai, se for uma doença degenerativa do teu organismo, vai evitar que isso seja avançado. Então, vai ajudar com que você tenha melhora na recuperação, mas você pode usar ele de que Ah, maneira? Não sobre o lugar da cirurgia, e sim nos pés, na cabeça, na região dos ombros. Evitar de colocar sobre a coluna na região que você está com os parafusos, por quê? Talvez o movimento que você faça, a colocação dele aí, está provocando uma melhora de circulação, vai mais sangue para aquela região, vai tentando trabalhar essa inflamação, automaticamente você vai sentir. Lembra quando eu disse da percepção da dor? A dor é uma resposta importante. Então, quando você manda mais sangue para um lugar que está inflamado, você tem um corpo estranho ali que é o parafuso. Ele provoca constante inflamação, irritação naquele lugar. Então, o corpo está fazendo um hum, reparo o tempo todo, o tempo todo. O sistema de defesa agora, ele está aprendendo que esse parafuso faz parte do teu corpo. Então, ele vai parar de agredir, ele vai adotar. Mas, quando você manda mais sangue, manda mais nutriente, o corpo está entendendo que ele precisa fazer alguma coisa ali. Para evitar que você sinta esse desconforto, só fazer uso do Kenkobi um pouquinho uhum, mais distante do que o local onde está o pino, o parafuso, tá bom? uhum. Isso também Entendi. serve para Lá em cima, né? placas, para próteses. Elas não são magnetizadas no sentido carregadas de cargas, né? Não faz essa troca de cargas de elétrons, prótons, nada disso. Então não prejudica. Todo mundo que tem aí uma prótese no pé, na perna, no braço, pode usar o aparelho Kenkobil sem problema algum, tá? Só fazer Ok. uso dessa forma que eu estou te dizendo e você vai sentir que vai melhorando, vai te ajudando e vai melhorando sim seu organismo. É só evitar de Hum, colocar sobre o local, tá bom? ok. Obrigada pela orientação. Bom dia para todos. Não por isso, eu que agradeço. Então, pessoal, olha, um ótimo dia para Kátia, todos vocês. Kátia, Kátia, o Avanço Brasil já tinha levantado, seria a última, já tem levantado há algum tempo a Pode mão. falar, perdoa, que tem bastante gente aqui, eu não percebi. Pode falar. pronto, Monteiro, então tá aí como Avança Brasil. Kátia, recentemente eu adquiri, né, o Kenko Bio,
para o tratamento do TEA, né? Eu tenho um filho que ele é autista, nível de suporte 1, e também que eu sou diabético, né? Certo. Existe assim, um tempo específico da resposta terapêutica do produto em relação à patologia, como o meu filho e a minha também? Olha, quando você fala em patologia no TEA, TEA não é uma patologia, tá? É uma condição do Sim, desenvolvimento dessa criança, né? É um perfil dele, é uma condição dele. Então, assim, se ele desenvolve alguma patologia secundária, por exemplo, uma fratura, um problema inflamatório, uma dificuldade de se recuperar de uma doença, com certeza o Kenkobil vai ajudar muito. Fazendo uso do Kenkobil para ele que é TEA, que tem, por exemplo, assim, uma condição de agitação, de ansiedade, por causa da dificuldade de compreensão, é que esse tema aí levaria umas horas, tá? Mas só para você entender e a gente resumir. Fazer uso de Kenkobil para quem tem TEA, por exemplo, quem é um paciente TEA, vai ajudar ele a se acalmar, ter mais concentração, melhorar a memória, melhorar a circulação de um corpo numa forma geral, que vai dar maior capacidade para as defesas dele, não ficar muito doente, não ficar com frequência de resfriados e problemas imunológicos. Isso tudo você vai ajudar a melhorar. A condição de ser TEA e deixar de ser TEA não é esse o caminho. Então, quando você fala assim, ah, e quanto tempo eu teria alguma resposta terapêutica? Essa é uma condição de desenvolvimento psíquico dele, do sistema nervoso dele, da condição que ele é estruturalmente falando. Então, você vai dar qualidade de vida para ele, não vai tirar ele da condição de TEA. ok, ok, Ficou tá. claro? Ficou assim. Então, Tá. Agora, enquanto diabético, sim. Enquanto diabético, você pode melhorar muito todas as condições fisiológicas, inclusive de induzir o pâncreas a produzir insulina e você ter condições de diminuir medicamentos se estiver usando ou evitar de usar em pouco tempo. Vai melhorar a circulação, vai evitar amputação, vai evitar necrose, vai evitar um monte de problema com o uso de Kenkobil. É diferente na condição do TEA, tá? positivo, positivo. Obrigado, Kátia. Não por isso. Tatiana, vou responder a Tatiana e a gente encerra para não esticar aqui para vocês devido ao horário que a gente tem combinado, tá bom? Daí depois a gente nas próximas lives vai tirando dúvida. Vocês vão, quem tiver dúvida, vai acionando os uplines de vocês, participem sempre dos eventos e aí a gente vai se ajudando, tá ok? Pode falar, Tatiana. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui Todo nosso. nessa live aqui, de muito aprendizado, né, na Kenkopato, que a nossa, faz parte da nossa saúde, da nossa vida aí, né? E eu quero fazer a seguinte pergunta, para não tomar muito tempo, que já está encerrando, né? O uso do Kenkobil com relação a quem possui Alzheimer. Alguma orientação? Obrigado. Quando a gente fala nessa restauração do sistema nervoso, capacidade, a gente tem uma resposta muito importante, sim, no uso de Kenkobil. Só que a gente precisa pensar que o Kenkobil, ele não está aqui para a gente sarar, curar, resolver um problema que já está instalado. A gente tem que pensar primeiro na prevenção. Porém, quando tem já uma patologia, tem um problema instalado, a gente vai sempre pensar em dar qualidade de vida, melhorar a condição desse cliente, para que ele possa ter uma resposta terapêutica a partir do próprio corpo. Então, por exemplo, eu dou uma condição de trabalhar o sistema nervoso e todo o resto responde beneficamente. Então, no Alzheimer, a gente tem uma atividade cerebral reduzida por desgastes dos neurônios, toda uma capacidade de sinapse reduzida, seja nas demências, seja na idade, seja por um processo químico, medicamentoso, ou traumas, por um acidente, aí são vários os fatores. Mas quando você faz uso no Alzheimer, por exemplo, você reduz o avanço do problema, sim. Você consegue dar capacidade de começar a renovar algumas células neurais importantes e também diminuir o avanço do problema. Então, é bem importante fazer uso de Kenkobil, sim, nas condições do Alzheimer, tá? Ficou claro? Então, tá bom. Então, gente, muito Calma. obrigada. Não saiam daí, abram as câmeras agora para fazer a foto. Gledson, faz a foto aí para a gente, por favor. Ulisses, tudo bem? Alguma consideração, Ulisses?
Não? Então, pessoal, boa semana para vocês. Deus abençoe a todos. Não percam de estar nos nossos eventos sempre. Toda segunda-feira tem live às 9 horas. Estamos com 3 telinhas aqui. Gladson vai fazer a foto aí para gente. Tenha só uns minutinhos de paciência aí só para ir organizando todas as telas, tá? Lembrando a nossa posição de guerreiro aqui, unidos para o sucesso. Vamos lá, Gladys. Coordena aí, por favor, com o Pessoal, pessoal. espera só, como a Kátia falou, são 3 telas, tá? Eu vou pedir para descansar um momento, para eu poder compartilhar essas fotos, tá? Então, agora no momento, faz o punho cerrado. Ok, descansa um pouco. Eu vou fazer isso mais 3 vezes, tá? Porque eu não sei quem que está na tela, só para poder salvar a foto e compartilhar. Só um minutinho. Só um minuto. Ok, de novo, tela 2. Todos descansem. E agora, finalmente, a tela 3. Façam um sinal. Ok, muito obrigado. E boa semana a todos. Tudo de bom para vocês. Eu acho que ficaram umas 2 perguntinhas aqui que eu estou vendo agora, que alguém deve ter perguntado alguma coisa e ficou sem resposta. Por gentileza, contate os uplines de vocês e sanem as dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos, ótima semana, Deus abençoe, boas vendas. Amém. Forte abraço. Tchau.